Fala, doutores! Fala, doutoras! Muito boa noite a todos, muito boa noite a todas. Sexta-feira é dia de quê? Dia de papo de negociadora. E hoje nós vamos encerrar aí o mês das mulheres com chave de ouro. Aguardem aí que hoje nós temos um assunto importantíssimo. Novidade, na verdade não é muita novidade, mas é pouco explorado. Então você advogado e advogada que quer se destacar nesse mercado da advocacia concorridíssimo, né? Eu sempre falo que o nosso objetivo aqui é trazer novas ferramentas para que vocês sejam profissionais diferenciados, para que vocês sejam advogados e advogadas de alta performance. Mas antes, eu gostaria aí de dar uma boa noite a Carly. Carly, senti saudade de você. Augustinho, nossa cadeira cativa, nossa convidada já está aí a postos. Marluce Xavier, a paixão da minha vida. Um beijo para você, para a Sofia que está assistindo. Siquinel Silva, seja bem-vinda. Vamos lá, gente. Então, hoje nós vamos encerrar com chave de ouro o nosso mês das mulheres, no nosso papo de negociadora, com uma mais que uma colega, ela é uma amiga, né? Então já vocês vão conhecer mais a fundo a nossa convidada de hoje, professora Tatiane Maranhão, que vai falar de um assunto, acredito eu, que para alguns, ou para a maioria, é novidade, ou muitas vezes vocês podem ter ouvido falar nesse tema, que é constelação familiar, mas às vezes vocês não sabem o conceito, não sabem aonde você pode aplicar, você não sabe se você tem o perfil. Hoje o nosso objetivo aqui, além de explicar o que é constelação familiar, o que você como advogado pode utilizar das técnicas da constelação familiar para auxiliar no teu dia a dia. Você que tem todo o perfil, fala, cara, é isso que eu quero para minha vida. Olha, eu tenho todo um perfil de constelador familiar. A doutora Tatiane Maranhão vai explicar o que se trata, o conceito, aonde que se aplica, qual que é o perfil que se espera de um advogado, de uma advogada para atuar na constelação familiar, ok? Então, sem mais delongas, vamos aqui chamar a nossa convidada. Doutora Tatiane Maranhão, nossa, mais que convidada, uma amiga. Vamos aqui esperar, ver se ela... Todos me ouvem bem? Hoje eu estou utilizando aqui. Tatiane Maranhão. Ai, tô adorando, tem produção aí. Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo muito bem. Tudo bom, Nestor? Me ouve bem? Muito bem, e você? Ah, então tá. Então, peraí, deixa eu fazer... Eu tô nos ajustes aqui. Deixa eu só ajustar meu microfone aqui. Eu também. Ok, eu vou ter que tirar. Ouve? Oi, Tati. Tudo bem, tô te ouvindo bem. Então tá, né? É porque eu tinha colocado o microfone e aí eu falo, mas acabo não te ouvindo. Então acho que o microfone ele serve mais para quando eu estiver fazendo a live sozinho. Doutora Tatiane Maranhão, professora Tatiane Maranhão, minha amiga, né? Você sabe da devoção que nós temos, eu, a minha família, eu, a Marluce, a Sofia, a Dona Cida inclusive está aqui com a gente. Do respeito que eu tenho por você como profissional. Então, gente, para quem não conhece, a nossa convidada de honra hoje, professora Tatiane Maranhão, fechando aí o mês das mulheres. Então, a Tatiane, nosso quadro que nós fazemos as nossas lives chama-se Papo de Negociador, e com o objetivo de prestigiar vocês, mulheres, que tem mais empatia, que sabe negociar melhor. Então, esse mês ele é em homenagem a vocês, então é o Papo de Negociadora. E hoje a gente fecha esse ciclo aí. Foram várias convidadas, tivemos aí a Jane Lúcia,
tivemos a doutora Camila, tivemos a Isa, esqueci mais de alguém, tivemos e agora você, a Tatiane Maranhão, falando aí de um tema importantíssimo. Então, para quem está chegando agora, a professora Tatiane Maranhão, ela é mestre em educação, ela é pós-graduada em metodologia do ensino superior, pós-graduada em pedagogia sistêmica, atua profissionalmente como consteladora familiar, ela é membro fundadora do Grupo Educadores Sistêmicos do Brasil. Então, meus queridos, meus doutores e minhas doutoras, essa amiga dispensa comentários. Tatiana, eu só tenho a agradecer ter aceitado esse convite e para falar de um tema importantíssimo, né? Antes de a gente entrar nós dois juntos, eu estava explicando aqui que muitas pessoas hoje já devem ter ouvido falar no tema constelação sistêmica, constelação familiar, mas muitos não sabem o conceito, não sabem aonde se aplica, não sabem qual que é o perfil, né? E hoje, com a sua expertise, com o seu dia a dia, você vai nos abrilhantar com o seu conhecimento. Então, inicialmente, eu queria agradecer ter aceitado esse convite. Para nós é uma honra tê-la aqui conosco. Ah, você é um querido, Nestor. Quero te agradecer essa introdução maravilhosa. Você é um querido, agradecer o convite. Eu achei essa iniciativa super inteligente, super querida. O fato de você reunir mulheres que falam sobre esses temas importantes, eu achei muito bacana. E o fato de prestigiar também o trabalho de pessoas que estão aí atuando, trabalhando e que têm a oportunidade de falar e de demonstrar os resultados do que nós estamos fazendo. Adorei a apresentação do currículo. Ultimamente eu tenho colocado também no currículo a brincadeira da corrida que a gente tem feito, que eu acho que eu estou super orgulhosa das nossas corridas. Eu falo Falei que a que gente tem um encontro marcado depois da pandemia. A gente sim, vai sim. precisar se reunir para fazer aí os nossos encontros de corrida, né? Que na Não, verdade só te interrompendo, mas tem tudo a ver, né? Como que a mudança de vida, a mudança da qualidade de vida tem inclusive a ver com o nosso assunto de hoje, que com é certeza, sistêmico, né? sim. Então, eu estava até na hora do currículo que você enviou para mim, tudo, você colocou uma frase da questão. Aí, na verdade, eu vou te fazer uma pergunta, né? Por que que você ama tanto correr? Por que que você entrou nesse mundo da corrida? Então, vamos começar então, né? Eu toquei nesse assunto de corrida. Na verdade, a corrida, acabei de começar a corrida, completando um ano agora, como uma opção, agora do período da pandemia, como autocuidado, como uma opção de eu me cuidar em relação à nossa sanidade mental mesmo, como um autocuidado. Só que, no entanto, durante as corridas eu comecei a estabelecer relações com a minha vida pessoal e com a minha vida profissional. Então, eu não sei se isso tem acontecido com você e com a Marluce, mas comigo e com o Márcio aqui em casa, meu esposo, a gente tem feito esse exercício. Durante as corridas, a gente estabelece relação com a nossa vida pessoal e com a nossa vida profissional. Tem servido de ferramenta para a gente entender como a gente funciona, sabe? Quais são os nossos mecanismos de defesa, quais são os nossos obstáculos. Hoje cedo eu fui correr e a hora que eu acordei bem cedo, assim, já tinha uma vozinha dizendo para mim, fica aqui na cama, fica. E aí eu peguei e conversei com ela, né? E aí eu me lembrei de uma frase que a Marluce colocou esses dias no Instagram, que com preguiça a gente não se negocia, né? Que a Ótimo. gente tem que levantar e batalhar. Então é mais uma ferramenta que eu tenho utilizado como autocuidado para assim, me colocar mesmo a serviço da vida. Como eu vou cuidar de uma outra pessoa, como que eu vou me colocar a serviço da vida, como eu vou me cuidar do outro se eu não me cuido, né? Eu só posso cuidar de uma outra pessoa, eu só posso cuidar de uma outra mulher, e aí já entrando no assunto da constelação familiar, até onde eu vou comigo, até onde eu me cuido, até onde eu supero os meus obstáculos pessoais, né? E a corrida tem sido mais uma ferramenta nesse sentido. E para você ver que, inclusive, essa é a minha paixão, eu sou um apaixonado pelos meios alternativos de solução de conflito,
Por isso que eu resolvi agora com a pandemia, e a gente que é professor raiz, né? A gente que vive da docência, a gente gosta de ensinar. Eu também sou filho de professor e meu pai me ensinou uma frase que conhecimento só é conhecimento quando é compartilhado. E as novas tecnologias, ela veio para isso, para possibilitar hoje, um simples celular, um ring light aqui, uma internet boa, a gente propagar o nosso conhecimento, né? Então, por isso que eu me apaixonei pela questão da negociação. Então, você falou a frase que a Marlu sempre fala, e a importância da negociação para a nossa vida, né? Primeira pessoa que a gente negocia é com nós mesmos. Então, Exato. quando também aí, só fazendo essa parte introdutória, quem está nos ouvindo fala, mas peraí, vocês vão falar de corrida? Não, mas é o quanto uma decisão, ela muda a nossa vida. O quanto que eu comecei a ter disciplina, e a Franco underline Maria C, olha, colocou aqui, olha a disciplina, né? Então, quando você tem disciplina, você melhora o teu lado profissional, você melhora o teu lado familiar, você melhora o teu lado social. Então, por isso que é um sistema. Então, professora Tatiana Maranhão, eu faço a seguinte pergunta. O que são constelações familiares? Como que a senhora conceitua constelações familiares? Ótimo. Nestor, eu sempre falo assim, sabe, que a constelação familiar, quem tiver a oportunidade de assistir, de participar de uma constelação, seja como ouvinte ou como representante, participe. Pode? Pode? Você pode ir, eu já ouvi assim, alguém me dizer assim, eu tenho medo, tá? Se você tiver um medinho, alguma coisa nesse sentido, vai lá e senta. E fica como ouvinte, para você visualizar, para você compreender melhor, tá? Porque faz parte do seu processo de compreensão e de entendimento do que se trata uma constelação familiar, tá? Mas a constelação familiar, ela é uma abordagem terapêutica, tá? Ela é uma abordagem terapêutica que parte do princípio de que nós, quando chegamos aqui, quando viemos ao mundo, nós trazemos todo o contexto do nosso gene, tá? Essa informação a gente já tem. Além disso, nós trazemos também sistemas de crenças e comportamentos, ok? Isso é muito óbvio, a gente já ouviu falar disso. No entanto, na constelação familiar, a gente identifica que esses comportamentos de crenças, essas crenças e esses comportamentos, eles podem acontecer de antepassados muito distantes. Então, a constelação familiar, ela revela que, às vezes, hoje aqui, inconscientemente, eu começo a reproduzir padrões de comportamento e de crenças de antepassados muito distantes. E isso interfere na minha vida financeira, na minha vida profissional, na minha relação com os meus filhos e por aí afora, tá? Estudioso chamado Bert Hellinger. Eu trouxe aqui o livro com o rostinho dele, tá? Então, parece, eu até fiz uma pesquisa também, parece que ele está hoje, ele ainda é vivo? Ele faleceu em 2019. Tá. Uhum. Ele faleceu faz pouco tempo. Deixa eu até confirmar aqui, porque eu trouxe as minhas anotações. Ele faleceu dia 19 de setembro de 2019, aos 93 anos, tá? 93, Ele é, ele é um daqueles senhorzinhos, daqueles velhinhos, né? Que estudou muito, tá? Ele fez teologia, ele fez pedagogia, ele fez psicologia. E em um desses estudos, ele ficou 16 anos, Nestor, numa tribo na África do Sul, acompanhando e convivendo com uma tribo Zulu. Essa tribo tinha uma prática de poligamia. E
pelo fato deles terem essa prática de poligamia, era muito diferente da prática de cultura que ele tinha. O Bert era um alemão, tá? E, no entanto, essa tribo, esse povo, vivia de modo muito tranquilo, de modo muito harmonioso. E isso chamou a atenção dele, e ele quis aprofundar, ele quis compreender por que essa harmonia existia, o que acontecia ali, que eles praticavam essa convivência tranquila. E ele identificou as 3 ordens do amor que a gente vai falar hoje aqui, que a gente vai pautar. Na verdade, a gente vai dar uma pincelada hoje aqui para contribuir com as pessoas para que depois elas aprofundem o assunto, tá? E foi aí que esse assunto da constelação familiar despertou, tá? Vou falar rapidamente as ordens que ele identificou lá, que foi a ordem do pertencimento, a ordem da hierarquia e a ordem do equilíbrio, tá? A gente vai voltar nelas depois aqui, tá? Basicamente. Gosto de fazer minhas colinhas, minhas anotações, que eu aprendo mais. É bom anotar, né, Nestor? E no meio acadêmico, Nestor, o que é importante falar, né, porque às vezes as pessoas questionam bastante, e ainda mais a gente que é professor, qual que é a fundamentação, qual que é o argumento teórico, qual que é a fundamentação teórica da constelação familiar. A abordagem é uma abordagem fenomenológica, tá? Então, olha, aqui a gente vai ter alguns professores, né? Então é importante falar disso. Então a gente olha para o fenômeno, né? O que aquele movimento revela para a gente entender a ação daquele momento. Mas é só uma informação, assim, para a gente saber do que a gente está falando, de onde se fala isso. Uhum. E o interessante, e a professora vai confirmar, dentro do direito, né, até pelo próprio nome, constelações familiares, ela é mais focada para a área de família, é isso? Não necessariamente, porque o que aconteceu? O Bert, ele trouxe essa informação falando de sistema familiar, tá? Muito legal essa pergunta. De sistema familiar. E aí, as pesquisas foram acontecendo, tá? A pesquisa foi para diversas áreas. Para a área da saúde. Então, da saúde a gente fala de saúde sistêmica. Fomos para a área do direito sistêmico, para a área da pedagogia sistêmica, e para a área das organizações, né, a área das empresas. Então, entende-se, por exemplo, quando eu falo de sistema familiar, eu posso falar também de sistema organizacional, de sistema de uma empresa. Uhum. Tá? Então, eu posso estabelecer a mesma relação, o mesmo conceito que eu tenho para sistema familiar, eu posso dizer, transpor para a empresa, por exemplo. Uhum. Tá bom? Uhum. E como que funciona? Na verdade, hoje, como que é reconhecido a profissão, a atividade do constelador? Hoje, por exemplo, para eu ser um constelador, o que que eu preciso fazer? O constelador, nós estudamos para ser constelador, tá? Existem estudos específicos, de muitas horas, né? No meu caso, especialmente, eu fiz uma pós-graduação voltada especialmente para ser consteladora familiar numa instituição alemã daqui do Brasil, tá? E depois eu fiz um complemento na própria Alemanha. Mas aqui no Brasil existem muitas instituições que já fazem, muitas pessoas que dão curso sobre a constelação familiar, tá? A constelação familiar, hoje ela está sendo bastante difundida, ela está sendo bastante praticada. Então, como a gente sabe, né, em diversas áreas, é importante olhar para isso com bastante cuidado, com bastante dedicação, como qualquer área de atuação, tá? Um profissional da área do direito não necessariamente precisa ser constelador familiar, tá? Ele pode atuar com as ferramentas da constelação familiar
sem ser constelador familiar, ok? Uhum. Uma professora pode atuar com as ferramentas da constelação familiar sem ser consteladora familiar. Então, é essa informação que eu estou trazendo aqui hoje para quem é da área do direito. Então, Uhum. um negociador ou qualquer outro profissional da área do direito, ele pode atuar com essas ferramentas, com as ordens do amor, por exemplo, de Bert Hellier, em qualquer área, atuando como um profissional da área do direito, tá? Uhum. Como? Posso falar isso? Pode, pode. Que eu vou falando, Nestor. Vou falando. Não, pode falar, fica à vontade. Hoje, hoje a live é sua. Eu sou um mero mediador, né? Aí você está Mas pode, interferindo pode sim. nisso, você está perguntando, tá? Ele, o profissional da área do direito, ele não vai ser terapeuta, ele não vai atuar como terapeuta, tá? Mas o que eu identifiquei, assim, conversando com as pessoas, com os profissionais dessa área, que tiveram interesse por atuar e por demonstrar o interesse por conhecer essa ferramenta. Uhum. Eles são profissionais que querem se transformar na questão pessoal, né? E Uhum. contribuir com uma transformação social na área do direito também, né? Então, essa foi uma questão que eu identifiquei. Eu identifiquei também que os profissionais da área do direito que demonstram interesse por isso, eles querem que o cliente identifique que no conflito dele uma capacidade de escolha, tá? E aí tem uma coisa que é até meio poética, mas que eu gosto de contar. O, o profissional da área do direito que se interessa por essa área, ele identifica numa ação judicial sempre uma história de amor. Achei isso muito bonito, Uhum. tá? Uhum. Ele identifica em qualquer ação judicial uma história de amor. Na negociação, Tati, Ah, a gente sempre fala, por exemplo, quando há um conflito, há sempre uma posição, certo? Então, exemplo, na área de família, né, que eu acho que constelação familiar ela pode se aplicar dentro do direito, tanto na área de família, como na área da violência doméstica também. Mas o que que eu gostei? Quando você fala da questão da sistematização, de ver alguma crença limitante, algo que te aconteceu no passado e você reflete isso agora no futuro, e dentro da negociação, por que que a constelação familiar é importante? A gente sempre fala que numa negociação você tem que saber diferenciar o que que é uma posição e o que que é um interesse. E aí eu gosto sempre de citar o exemplo na área de família, que é mais fácil, né? Então, a mãe, quando se separa e pede alimentos, guarda e visita. Então, qual que é a posição dela? Ela quer o divórcio. Quando você utiliza as técnicas de negociação, e aí vamos pegar as técnicas da constelação familiar, você consegue entender, você viu qual que é a posição, eu quero divorciar, eu quero alimentos, quero tal. Quando você começa a aplicar as técnicas de negociação, que uma das maiores técnicas do bom negociador é saber ouvir, né? Ele consegue identificar os interesses. E aí, não atuo, né, mas já deixo aqui, fiquei muito interessado pelas constelações familiares. Um exemplo, e aí, do card das constelações, né? Que é tipo como se fosse uma carta, né? Isso é um jogo onde, e aí, para os nobres colegas advogados e advogadas que atuam na área de família e que querem utilizar as técnicas da constelação no dia a dia forense de vocês, existe um jogo, o card de constelação. Não vou saber explicar bem, e aí se a professora Tati puder me auxiliar, então você consegue identificar quais são os reais interesses daquele teu cliente. Exemplo, você vê lá um conflito familiar, com a técnica desse card, você pergunta o que que esse divórcio representa para você. A pessoa vai colocar lá a carta.
E você consegue fazer toda uma sistematização do que anteriormente aconteceu para chegar até aquela mesa ali de negociação e você, como negociador, saber quais são os reais interesses e o melhor, quais as possibilidades aí, ou seja, as opções que você tem, né, de chegar a um acordo. Por quê? Porque você vai saber o princípio, ou seja, da onde nasceu todo aquele conflito. Seria isso, professor? Isso mesmo. Isso que você, essa maneira que você se coloca é uma postura sistêmica, tá? Porque você parte do princípio de que existe algo oculto Uhum. nesse processo de negociação. Não é só aquilo ali que se revela. Existe um outro contexto, existe algo mais profundo, tá? As cartas, elas podem ser usadas dessa maneira, sim, e de outras maneiras também. Exatamente isso, Nestor. Exatamente isso. E quando a gente vai para as ordens do amor, eu acho que a gente podia até avançar nesse sentido, Uhum. né, para a gente exemplificar ainda melhor. A gente pode exemplificar ainda melhor, tá? Que daí vai ficar melhor ainda. Por exemplo, a primeira ordem que. Aí eu volto lá no começo, né? Quando o Bert ficou lá na tribo, que eu falei das 3 ordens, tá? Do pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio, tá? Uhum. Então vamos pegar aqui, e aí a gente já vai para o processo de negociação, e eu vou precisar de você Uhum. aqui para a gente ilustrar isso ainda melhor. Tá? Eu trouxe alguns exemplos, mas eu vou querer sua ajuda aqui também. Então, por Uhum. exemplo, o que é a ordem do pertencimento? O que o Bert Hellinger identificou? Que num sistema familiar, todas as pessoas pertencem àquele sistema, tá? Se por algum motivo alguém foi excluído do sistema familiar, tá? Alguma coisa, algum movimento acontece para que essa pessoa do sistema familiar seja lembrada, seja incluída, para que essa ordem seja estabelecida, tá? E aí, nesse momento, eu penso no meu sistema familiar, você pensa no seu, os nossos amigos que estão aqui conosco também pensam no sistema familiar, né? Como assim, Tati? Como que a gente exclui pessoas do sistema? Aquele tio, aquela tia que no nosso julgamento fez algo errado, matou, cometeu um assassinato, um, uma criança que não nasceu, né, uma mãezinha que cometeu um aborto voluntário ou involuntário, né, pessoas que são esquecidas no nosso sistema familiar, né? Antigamente tinham muito casos de pessoas, de mulheres especialmente, que ficavam doentes, né? A depressão, doentes mentalmente, a depressão não era tratada, né, Nestor? E elas eram esquecidas na família. E aí nunca mais podiam falar dessas mulheres, nunca mais podiam tocar no nome dessas mulheres. E aí algo acontece no sistema familiar para que essas pessoas sejam lembradas, tá? E aí, Nestor, eu trouxe aqui um exemplo que foi relatado pela juíza, deixa eu falar certinho o nome dela. Ela é a juíza do Tribunal de Justiça de São Paulo, a doutora Vanessa Alfiero da Rocha. Eu vou relatar o que ela contou numa aula de direito sistêmico, tá? Uhum. Para exemplificar essa ordem do pertencimento. Então, era o caso de um casal, de um pai que pediu, um casal, já eles tinham se separado, e o pai solicitou a guarda da filha. A guarda era da mãe, e essa filha não queria mais se reencontrar com esse pai, tá? Ele entendeu que ali existia uma influência da mãe, que a mãe estava fazendo, estava cometendo ali uma alienação parental. Então, ele entrou com uma ação, tá? E aí, no encontro lá com a juíza, a mãe disse que ela não praticava alienação parental. Muito pelo contrário.
ela queria que esse convívio fosse saudável. Ela queria que a filha tivesse um encontro com o pai. Ela entendia que esse encontro com o pai era muito importante. E então os pais, tanto o pai quanto a mãe, solicitaram à juíza, a doutora Vanessa, que ela se encontrasse com a filha adolescente de 15 anos e perguntasse para a filha o que acontecia. Então a doutora Vanessa fez isso. E aí a adolescente disse bem assim para ela. Falou assim: doutora, eu não sei o que aconteceu, mas em algum momento o meu coração se fechou. Eu amo meu pai, mas em algum momento o meu coração se fechou. E aí, esse é um relato da doutora Vanessa, ela manda um recado, né, para ela. Ela diz bem assim: e eu não quero que ninguém determine nem o dia, nem o horário que eu deva me encontrar com meu pai, até o dia que o meu coração se abrir novamente. Bem, assim como eu disse lá no começo, né, essa juíza também entende que toda ação judicial tem uma história de amor, certo? O que ela fez? Ela convidou essa adolescente para participar de uma constelação familiar. Ou seja, ela não fez ali uma terapia, porque ela não é consteladora familiar, tá? Então, ela encaminhou essa adolescente para uma constelação familiar e encaminhou os pais também para uma constelação familiar. A família aceitou essa proposta. O que se identificou lá nessa constelação familiar? E aí tem todo um processo, o que é uma constelação, como que ela encaminha. Foi possível identificar que os pais, a mãe, tinha tido uma criança que não pôde nascer. Ela teve um aborto involuntário, e isso não era falado, isso não era dito, e os pais sofreram por causa desse aborto, sofreram por causa dessa criança. E essa filha nunca não soube dessa história, isso não era dito, era um assunto proibido na família, tá? E aí, eu trouxe até aqui para contar para vocês, ó. Deixa eu ler aqui. E aí, essa adolescente falou bem assim na constelação para esse irmão, que daí tinha um representante desse irmão. Ela falou bem assim: você não pôde. Então, por amor e em homenagem a você, eu vou autossabotar o meu relacionamento com o meu pai, já que você também não pôde. Interessante, né? Bom, numa constelação, precisa se propor uma solução. Nem sempre se soluciona, né? Hum. Não obrigatoriamente tem que solucionar. Mas qual que foi a proposta? A proposta foi assim. Então, aí teve todo o encaminhamento. Ela se volta para o representante do irmão e diz assim: você não pôde, mas eu posso. Por amor e em homenagem a você, eu farei diferente. E vou sim conviver com o nosso pai. E agora, você também fará parte da nossa família. Legal, né? Ah, e você vê, Tati, que uma das ferramentas do bom negociador, além de saber ouvir, é a empatia, né? É se colocar Exatamente. no lugar do outro. E a gente visualiza que a constelação, ela utiliza muito isso. Então, ela... E aí, o legal, por isso que a constelação entra dentro do meio alternativo de solução de conflito, e com o CNJ, que hoje introduz isso, eu até estava vendo hoje, 14 estados já utilizam, né, o direito sistêmico, já utilizam as constelações familiares como meio alternativo de solução de conflitos. Até também eu encontrei aqui um exemplo, e aí para você ver como a abrangência do direito sistêmico da constelação familiar. Então, o caso aqui que eu trouxe aqui foi na comarca de Valência, Ah, lá no Morro de São Paulo. Ele fala aqui, ó, as partes dos processos são convidadas a participar das constelações familiares de forma voluntária. Isso é fato, né? Aí ele fala aqui, ó, foi um caso de e aí, ó, olha, na vara civil, né, da cidade de Valência,
E aí o que que eles fizeram uma simulação de tudo que a pessoa tinha vivido e ela Ah, visualizando aquilo dali, e por isso que, e aí também o coach usa muito isso, que a gente é o quê? A gente é o que ouve, né? É o que vê e automaticamente é o que sente. Então, quando exato. você está diante, e por isso que constelação, direito sistêmico, é um meio alternativo de solução de conflito. Qual que é o objetivo? É auxiliar as partes a com orientação, com todas essas técnicas, a que elas construam, a que elas cheguem a um acordo, né? Então, o que que é o interessante dessa live de hoje? Primeiro, o assunto. E segundo, que o advogado ele tem que saber. Eu lembro, eu sempre falando nas minhas lives, Tatiana, que quando eu era mediador, né, eu estava como mediador e não como advogado, colegas Ah, advogados que entram numa mediação, não sabem negociar, não participam da mediação porque não sabem como funciona aquele procedimento e o principal, a importância. E a constelação familiar, como você está explicando muito bem, mais ainda. Já pensou se um colega advogado vai para uma constelação familiar, os consteladores começam a aplicar as técnicas e o colega advogado, em vez de auxiliar, né, em vez de somar, ele acaba atrapalhando. Né? Então, por isso a importância aqui de conhecer dessa nova ferramenta. E engraçado que, me corrija se eu estiver errado, ela está sendo bem difundida no meio. Como que está sendo hoje a questão da. Como é que eu posso falar? Como é que ela está sendo difundida hoje no meio acadêmico, no meio jurídico? Qual que então, é a tua visão hoje? Né? E aí vamos entrar numa situação de possibilidades, vamos entrar aí numa situação de mercado de trabalho. tá, vamos lá. Aqui no Brasil, a gente tem um trabalho fantástico, que é do juiz ele é da comarca agora ele está em Itabuna, ele é um juiz baiano, que é o Sami Storch, tá? Ele Uhum. acabou de lançar um livro que chama Direito Sistêmico. E o Sami, ele é precursor, assim, na área do direito sistêmico. E ele foi o pioneiro, ele começou a fazer, vou falar assim, as primeiras experiências mesmo, eu vou falar até os experimentos, porque ele foi muito corajoso, ele começou a fazer isso em 2006, com Imagina o que que ele deve ter jovens, sofrido, né? De preconceito, né? exatamente, Porque quem não conhece acha que. E exatamente. aí, você mesmo começou falando o seguinte, né? Você mesmo começou falando, gente, a primeira orientação que eu daria é assistam uma sessão, né? Uma sessão, mas não tenham medo. Aí, por exemplo, a pessoa que vai, mas medo do quê? Se eu nem conheço e tal. Mas o duro é essa questão do preconceito, né? Acha que vai ter alguma coisa de espiritismo, e não tem nada a ver, né, professora Tati? Nada a ver, tá? Não tem nada a ver. E aí, Nestor, hoje nós estamos em 2021, né? O Sami é muito corajoso. Ele é muito corajoso. E aí teve uma vez, que ele estava na Alemanha, esse senhor aqui, ó, Uhum. pediu para que ele fosse ao palco. Você imagina esse senhor alemão, bravo? Bert Hellinger era bravo. Pediu para que ele subisse e relatasse como era esse trabalho que ele estava fazendo aqui. E ele foi e subiu, porque é um ato de coragem, é um propósito de vida. Você oferecer condições para o seu cliente, identificar qual o seu conflito. E aí a gente volta a falar daquilo que a gente estava dizendo lá no início, sobre a nossa crença em relação aos nossos conflitos. Quando a gente identifica o nosso conflito, Nestor, a gente não foge dele. Tá? Quando a gente identifica o nosso conflito, a gente olha para ele e entende que ele vai revelar para a gente uma informação, que ele vai restaurar, que ele vai trazer para a gente um processo de cura mesmo, ou na nossa família, ou na nossa empresa, ou na nossa, enfim, onde ele está ali, onde ele apareceu para a gente naquele processo ali, né, naquela ação judicial.
né? E eu acho que o profissional da área do direito, assim como o profissional da área da saúde, assim como o profissional da área da educação, ele precisa entender isso. A gente não pode fugir do conflito. Ele vai revelar para a gente uma informação muito importante. Porque senão o que vai acontecer? Não, e Vai aí passar, entra, né? não, e aí entra o diferencial de quem sempre tá. E aí, ao final, a professora Tatiane vai deixar o Instagram dela, as redes sociais, e aí o diferencial do profissional que está atualizado. Eu sempre falo, por exemplo, nós advogados, qual que é a nossa função? É resolver conflito. Mas se nós temos as melhores técnicas, a forma de resolver esse conflito vai ser muito melhor e o principal, vai ser muito mais fácil e muito prazeroso. Por quê? Se você conhece de constelação, se você conhece de direito sistêmico, se você sabe as técnicas e tem aquele feeling, aquela criatividade, fala, opa, esse caso chegou no meu escritório. Isso daqui cabe uma técnica de constelação facinho, eu vou conseguir extrair o motivo desse conflito e automaticamente as partes, com as minhas orientações técnicas, vão conseguir construir ali um acordo e o melhor. Um acordo que a gente chama na negociação ganha-ganha. É isso ou não, professor? Com certeza. Porque você viu esse exemplo que eu dei, Uhum. as partes identificaram qual era a questão. Né? Então, ali, o profissional, né, os profissionais, os advogados, no caso, que também eram depois consteladores, eles ofereceram uma ferramenta, ofereceram condições para que as partes identificassem qual que era o conflito. E aí, sim, depois eles chegaram a uma conclusão. Né? Outra coisa legal, nós fizemos uma live a semana passada com a doutora Camila, que é psicóloga, e hoje, dentro da soft skill, aí, das qualidades, do perfil que um novo profissional tem que ter, inteligência emocional é tudo. Né? Sim, Inteligência emocional e no negociador mais ainda. E eu estou conseguindo perceber que até a constelação familiar, a gente tem que fazer uma autoconstelação familiar com nós mesmos, correto? tá vendo? É Né? isso. Então, por exemplo, quais minhas limitações? Eu quero aprender negociação, tá? Mas você tem que saber como é que está o teu emocional. Você é um cara bom de negociação, você tem que saber como é que está teu emocional. Se você é um cara que aguenta pressão. Às vezes, e aí me corrija, professora, eu sou um cara que não aguento pressão, porque se eu for fazer uma constelação, uma autoconstelação, eu posso me lembrar que meu pai, um exemplo, tá? Meu pai gritava comigo. E aí, toda vez que eu estava no momento de pressão, eu me acuava. Pode ser isso, sim ou não, professor? Com certeza. Eu acho que aí você até avança para o nosso. Por exemplo, vamos falar que a gente está falando do pertencimento, né? Se eu sou Uhum. uma pessoa que eu excluí do meu sistema familiar o meu pai, né? Vamos supor que eu tive alguma situação com meu pai. Eu excluí do meu sistema familiar o meu pai. O pai, na nossa vida, ele representa a minha força, ele representa a minha abundância, ele representa o meu sucesso financeiro, ele representa toda essa questão assim, de eu levantar e trabalhar, ele é representado pela força dos homens, de toda a minha linhagem masculina, tá? Se eu excluir, se o meu pai não pertence ao meu sistema familiar, como que eu vou para uma mesa de negociação trabalhar com o meu cliente a exclusão do pai? Né? Tem lá um adolescente revoltado porque a mãe fala para o filho que o pai dele não é bom. E aí, Nestor, eu sou 50% meu pai e sou 50% a minha mãe. Eu olho para ele e falo assim: o seu pai não presta. Eu estou dizendo para ele que metade dele não presta, porque ele é metade dele. Olha que legal, me veio aqui um flash. Então, eu já fazia constelação familiar e implicitamente. Por quê? Sim, Eu lembro uma vez numa mesa de mediação, de negociação, atuando inclusive para a mulher. E ela tinha sido denunciada de maus tratos, né, da filha tal.
E acompanhando ela lá na audiência, a gente começou a conversar e tal. E aí me veio agora, né, como que é as coisas. E Você tem a aí, postura de constelador já. não, e aí ela, a gente conversando, e o promotor, foi uma promotora, a promotora também muito expert, a juíza foi também uma juíza muito expert, deixaram as partes à vontade, nós auxiliando, e aí depois nós viemos descobrir que ela sofria, a mãe dela batia nela. Então você vê que tem toda acho que tem toda uma constelação, ou seja, uma constelação não, uma ligação com o Química, passado, né? Então, sim. se o advogado, se a advogada, ele conhece essas técnicas, ele já se antecipa do problema. Ou seja, a gente é igual médico, né? Já sabe qual que é o remédio e o principal, sabe qual que é a dosagem, né? Sim, exatamente. Então, o Sami, esse juiz, ele trabalha na vara da adolescência, né? Então, Uhum, muitas famílias com muitos jovens infratores. uhum. Ô, Professor, Nestor, deixa eu hã? fazer uma pergunta aqui que não quer. Por exemplo, alguns colegas advogados, advogadas, quem está nos assistindo, deve estar pensando assim, mas Tatiane, como que eu sei se eu tenho o perfil? E aí você falou muito bem, lembre-se, constelação familiar não é só para advogado, advogada, é para todos eu acho que é para todas as pessoas que trabalham com pessoas. Se você Exatamente. trabalha com pessoas, você vai utilizar as técnicas da constelação. Mas a pergunta que eu faço, como que eu identifico se eu tenho o perfil de um constelador? Olha, são duas coisas diferentes, tá? Uma coisa é você ser constelador familiar. Constelador familiar é uma outra profissão, tá? Então, assim, aqui a gente está falando para profissionais do direito utilizarem as ferramentas da constelação familiar, o que eu acho muito bacana. Eu acho que Uhum. acrescenta, Ah, inclusive naquela sua pergunta inicial, como é que está a questão da área do direito, eu queria só complementar, Nestor, dizendo que, que uma colega minha esses dias, uma advogada que trabalha com mediação, ela veio me perguntar sobre o direito sistêmico, porque os clientes dela perguntaram para ela sobre isso. Então, o cliente vai atrás, o cliente também quer, tá? Então, é muito importante uma questão de atualização profissional mesmo, com tá? certeza, com certeza. Então, assim, a minha sugestão é assim, para a vida, é importante a gente conhecer as ferramentas da constelação familiar para a nossa vida, para a gente caminhar mesmo para o mais, para a prosperidade, para a abundância, para a busca da felicidade, tá? Isso é uma questão. Agora, se então, e é assim, o Bert Hellinger, que foi um estudioso, uma pessoa encantadora, maravilhosa, ele deixou esse recado. Ele disse assim, que essa é uma informação que a gente precisa difundir para todo mundo, para todos. Essa é uma informação que nós precisamos deixar para todos, tá? Então é isso, ela é para todo mundo, tá? Uhum. Agora, quem quiser uma outra profissão, como complemento para fazer uma outra coisa, vamos estudar, vamos fazer uma pós-graduação em constelação familiar, né? Uhum. Uhum. Agora, todos nós temos uma postura sistêmica, porque os nossos pais nos ensinaram sobre as ordens do amor, né? Sobre o pertencimento. A outra ordem é a ordem da hierarquia, né? O que que fala na ordem da hierarquia? Que nós precisamos honrar as pessoas que nasceram antes de nós. Nós precisamos honrar os mais velhos. Inclusive, isso é bíblico, né? Isso é bíblico, Nestor. Uhum. Só que às vezes nós não praticamos, tá? Então, às vezes, quando numa divisão de partilha, quando uma pessoa mais velha fala sobre uma divisão de partilha, os mais novos questionam até a sanidade mental dele. É ou não é, Nestor? Com certeza. Então,
Acontece. Uhum. E as constelações revelam que isso precisa acontecer, que a honra aos mais velhos também passa nesse sentido, tá? Deixa eu ver aqui quais os exemplos que eu coloquei. Eu coloquei esse exemplo da partilha de bens, questiona-se as escolhas das pessoas mais velhas, alegando falta de sanidade. E muitas vezes, o outro exemplo, em casos de dissolução societária ou conflitos empresariais. Constatamos a inversão da ordem, né, no sistema empresarial e também no sistema de origem dos envolvidos. Especialmente quando nós não honramos o nosso pai, a gente tem problema na nossa empresa, especialmente com os nossos subordinados. Essa é uma pergunta que você fez lá no começo para mim. Tati, tem a ver o sistema familiar com a questão da empresa? Então tem tudo a ver. Se eu tenho um problema com o meu pai, se eu não honro o meu pai, eu levo isso para dentro da minha empresa com a minha chefia, com os meus subordinados. Se eu tenho problema com os meus irmãos, eu tenho problema com os meus colegas de trabalho. Sabia, Nestor? Com certeza, com É certeza. tudo E muito aqui igual. aproveitar o ensejo, a doutora Camila está aqui nos assistindo, e eu tinha falado com ela, falei, você vê que psicologia é tudo, o emocional está em tudo, né? Então, se você não está bem com você mesmo, você pode ser o profissional que for. Eu sempre falo que por detrás de qualquer profissional tem um ser humano. E aí, você explicou muito bem, tem um ser humano que tem todo um sistema, né, de interligação. E, por exemplo, no coach, a gente usa muito a questão da roda da vida, né? Você É, já parou para pensar se a tua vida roda? Mas como assim, Nestor? Poxa, vamos lá. Você é uma pessoa que tem a vida social, religiosa, familiar, financeira, a questão da saúde, aí de esporte. Poxa, mas eu sou um ótimo profissional, mas eu não estou dando de conta, estou muito estressado. Como é que está aí tua vida na área da saúde? Então você vê que tudo tem relação, né, professora? Tudo tem. tudo tem a E, relação, tá tudo e, interligado, né, Nestor? e mais uma vez, por isso que os nossos conteúdos aqui, a gente sempre fala o seguinte: o nosso objetivo é trazer as melhores ferramentas para que você seja um profissional extraordinário, né? Exato. Então, por exemplo, hoje eu saio daqui com vários insights. Eu tive uma live aqui, Tatiane, Ah, da nova sistemática agora do direito, que é o direito colaborativo, né? Ou seja, onde o advogado ele pode utilizar vários outros colegas. Então, pode utilizar a psicologia, pode utilizar o constelador dentro do escritório dele. Ou seja, um advogado hoje diferenciado, ele pode resolver o conflito dentro do escritório, utilizando o quê? Todas essas ferramentas. Mas como que ele vai saber disso? Estudando. Como que ele vai saber disso? Buscando as melhores práticas. Então, por isso que nas nossas conversas, aí eu falei, cara, constelação familiar, direito sistêmico, a gente ouve falar, porém, por mais que a gente veja que está sendo difundido, mas parece que não na proporção que deveria estar, correto? correto. Eu trouxe eu anotei certinho aqui, porque eu falei, para não falar errado, Nestor. Falei, vou contar isso aqui para o Nestor. A maior discussão que se tem hoje na área do direito, Nestor, que as pessoas perguntam muito, né? E aí Uhum. eu falei, vou contar para o Nestor, que é importante dizer isso, é que o direito sistêmico, aí eu copiei a frase aqui, ele não se confronta, tá? O que se identifica numa constelação familiar, ou então com as ferramentas do direito, né, sistêmico, não se confronta com a necessidade de responsabilização em questão de imposição de pena, tá? Ótimo. Então, isso é muito importante. Eu vejo muito os juízes, né, tanto a doutora Vanessa, o Sami falando muito disso, que uma coisa não inviabiliza a outra, tá? Porque as pessoas têm, eu vejo muito essa discussão dentro do direito. Ah, vai inviabilizar a pena. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. As coisas continuam do mesmo jeito, tá? Uhum. Mas se oferece condições para fazer, como a Marlúcia havia colocado aqui, uma ressignificação mesmo interna, uma análise profunda mesmo Uhum. da Mas história assim, dele, ó, né? olha que legal, olha que legal.
E eu consigo perceber muito, porque assim, quando a gente visualiza direito sistêmico, ok, mas constelação familiar, e a pergunta inicial foi essa. Ah, professor, mas constelação familiar só se aplica na área familiar? Não. Então, um Não, exemplo que aí você acabou de falar, na área criminal, no direito criminal, seja lá em pequenas penas, né, de menor potencial ofensivo, quando utiliza-se as técnicas, e aí a questão da pena, qual que é o objetivo de uma pena? É uma ressocialização, é a pessoa ter aquele, pô, mas o que eu fiz é errado, então né? E pelo menos isso na teoria, pelo menos isso nos livros, eu cometi um crime, vou preso, vou para um presídio, para eu ser o quê? Ressocializado. Mas não é isso que acontece. Coloca lá a pessoa que é um ser humano, independente aí do crime que cometeu, mas se utiliza as técnicas aí do direito sistêmico, da constelação familiar, você acabou de falar. A pessoa, ela já tem a autopena dela. Ela falou, realmente o que eu fiz é errado. Né? Então, olha que legal. Olha aí a dimensão que você pode aplicar as técnicas do direito sistêmico, as técnicas da constelação familiar. Né? porque senão, Nestor, isso vai passar para a geração seguinte. Se eu não resolvo isso, as minhas questões pessoais, né? Isso vai passar para o meu filho, para minha filha. É. E ela vai Agora, reproduzir uma coisa que era de um outro antepassado meu. Né? Então, ah, assim, por isso que a gente precisa olhar para os nossos conflitos e resolver. com certeza, com certeza. E o mais importante para a área da negociação, né? A live de hoje, com a doutora Tatiane Maranhão, a gente conseguiu mais uma vez, com as técnicas da constelação familiar do direito sistêmico, saber diferenciar o que é posição e o que é o interesse. Você utilizando as técnicas da constelação familiar, você vai conseguir enxergar facilmente quais são os interesses. E aí, professora, a gente falta apenas 3 minutos. Eu Já queria, live boa, o tempo voa. comprei. Mas aí Meu, eu queria que a professora falasse para nós. Alguns devem estar falando assim, cara, que massa esse assunto. Eu quero me aprofundar. Eu quero utilizar essas técnicas do direito sistêmico, da constelação familiar no meu dia a dia. Que dica de livro a professora daria para quem está iniciando? ótimo, Nestor. Eu vou indicar esse livro aqui que eu estou mostrando o tempo todo, tá? Porque Aham. ele é um resumo de toda a história, de todos os livros que o Bert lançou até então, tá? Ele se chama Bert Hellinger, Meu Trabalho, Minha Vida. É uma autobiografia, tá? Depois a Aham. gente pode mandar para você certinho, Ah, a gente coloca lá na página do Instagram, tá? legal. Ele é uma autobiografia e ele faz um resumo da vida e obra do Bert. E ele vai falar um pouco de toda essa trajetória. E aí ele vai falar aqui de todas as áreas. Ele vai falar do direito, do direito sistêmico, da saúde sistêmica. Eu E é bem. trago um, tô tomando a liberdade, tá? E Tá, assim, não li ainda, mas já separei para ler. Que é legal. Constelação Sistêmica Integrativa, ferramenta de conexão e cura aplicada ao coach, que é do José Roberto Marques, tá? Então, Ótimo, vou legal. indicar, mas assim, não li, mas vou ler, tá? Tá. Então, pelo menos aí acho que já dá para iniciar, né, professor? E aí tem os específicos, né, Nestor? Ah, E que são do SAMI, né? Que ele é o ah. juiz precursor, né, Nestor? Eu acho que esse, Qual para que é o quem é nome? Tá? direito, chama direito sistêmico, Ótimo, direito tá? sistêmico. Bem facinho, direito sistêmico, Sam Storr, que é o nome do juiz. Esse é o básico, assim, quem é do direito tem que começar por ele. Então, é o do Bert, que é Tá? o iniciador aí, e depois o do Sam, que é o brasileiro do direito Ótimo. aqui no Prof, Brasil. sem palavras, falta um minuto aí. Eu queria só agradecer, mas eu queria que você deixasse aí a sua página, as suas redes sociais. Eu sei que você Meu Deus. sempre compartilha aí conteúdo de direito sistêmico, de constelação familiar. E mais uma vez, só agradecer, minha amiga. Ô, meu querido, eu que quero agradecer. Agradecer, assim, aos meus pais por eu estar aqui, né, com vida, presente, a todos os meus professores que me ensinaram esse conteúdo maravilhoso, ao seu convite por estar aqui. Muito, muito obrigado. Foi muito legal.
matar a saudade e bater papo com você. Com um amigo é muito bom, né, Nestor? A gente Deixa fica aí mais suas redes sociais. Falta Tati Franco, 20 segundos. underline, conste familiar. Tati Franco, Obrigado. underline, conste familiar. Um Um abraço beijo. para a família. E essa é só o início, tá? Live boa, o tempo voa, teremos outras. Mas mais uma vez, minha amiga, muito obrigado. Beijo. Um Tchau, abraço. tchau. Tchau.